Boa tarde a todos os presentes. Quero agradecer a presença desde logo ao Grupo de Estudos Marxistas por esta oportunidade de estar aqui e propus-me, como se pode ver pelo título, apresentar aqui uma breve reflexão sobre as intervenções filosóficas do Bento Jesus Caraça. Quero começar por dizer que isto é uma dupla ousadia, talvez que não tenho a certeza que devesse ter ido por essa via. E a dupla ousadia consiste no seguinte: eu não tenho formação filosófica. Aliás, sou de uma escola, sou professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, que é uma escola que tem mais de 100 anos, onde nunca se estudou filosofia. E o Bento Caraça também não tinha formação filosófica. E, portanto, daí a dupla ousadia. E perguntar-se, então, qual é o sentido de uma intervenção deste tipo? E o sentido, é isso que eu vou tentar explicar aqui na minha breve intervenção, é o seguinte: o Bento Caraça viveu, como a maior parte dos presentes sabe, entre 1901 e 1948. Foi um personagem marcante da vida portuguesa do fim de meados do século XX e foi uma figura com múltiplos interesses e múltiplas áreas de intervenção. A sua área de intervenção principal foi na matemática, ele foi sobretudo professor de matemática e foi muitas outras coisas. Foi um divulgador cultural que toda a gente reconhece, nomeadamente pela sua ação na Universidade Popular e naquela fantástica medida que foi a edição Cosmos, com mais de 1 milhão de livros editados. Foi um comentador da política internacional. Há alguns textos inéditos muito interessantes sobre a integração europeia, porque nos anos 20 a integração europeia, embora isso hoje possa parecer um pouco surpreendente, estava na ordem do dia por exigência do governo francês, que queria, enfim, cercar a Alemanha por razões estratégicas e usou a Sociedade das Nações para o efeito. E o Caraça comenta em vários artigos jornalísticos esse aspecto interessante da conjuntura política da época. Foi vagamente economista, embora ele fosse formado, a sua formação era de economista, ele era licenciado com o curso superior de comércio, mas os seus textos de economia mais interessantes publicou-os enquanto estudante, que é uma área que ele depois, enfim, abandona, e, portanto, e também, marginalmente, teve algumas intervenções filosóficas que eu tentei aqui compilar. Basicamente, a questão dos conceitos fundamentais da matemática, que é uma obra que muitos conhecerão, que, aliás, teve edições contemporâneas. A edição original é parcial. Há hoje uma edição completa, que foi depois feita pelo professor Paulo Almeida, do Instituto Superior Técnico, com os 3 volumes, e que é tradicionalmente associada a uma primeira aplicação, uma concepção materialista e dialética à história da matemática. E conhecida e também estudada por alguém que trabalha na área da filosofia, a polémica com António Sérgio, também sobre a questão do número e o platonismo e basicamente a ideia do número. Não é bem uma polémica, mas há uma nota crítica sobre a primeira tese de licenciatura de Magalhães Vilhena sobre progresso, história breve de uma ideia. E depois há uma série de biografias científicas breves, nomeadamente sobre o cientista Galois, Galileu, Newton, e uma não escrita ou apenas parcialmente iniciada sobre o Miguel Ângelo, e que são textos um bocadinho surpreendentes. Por exemplo, o Caraça, de formação marxista, aparentemente estaria mais interessado em protagonistas coletivos do que em protagonistas individuais. Mas ele tinha, de facto, uma grande convicção e interesse pela biografia. Bom, portanto, este é o primeiro contexto. Portanto, mesmo na vida e na intervenção pública e cultural de Bento Jesus Caraça, a intervenção filosófica é uma área marginal. E vocês perguntarem-me, bom, então, nesse caso, para que vamos aqui gastar tempo com essa questão? E isto tinha uma justificação, e espero que não tomem como completamente arbitrária. É que ele escreveu um texto, que é isso que eu vou trazer aqui. Evidentemente, eu não vou ler o texto, há aqui pequenos certos nos slides. O texto será publicado, espero eu, quando tivermos as atas. É um texto que tem 13 páginas manuscritas. Aliás, vou mostrá-lo. A primeira página é isto. Tem um texto e que é a primeira tentativa de sistematização daquilo que devemos chamar o materialismo dialético. É um texto muito lacunar, muito incompleto. É um texto que não se percebe exatamente feito com que intenção, já vou fazer algumas considerações sobre isso, mas que tem esta particularidade. Eu não conheço, e como há aqui várias pessoas, colegas, amigos, camaradas de filosofia, talvez tenham outra informação que eu não tenho, mas eu não conheço nenhuma tentativa de sistematização do materialismo dialético anterior a isto. Este texto não tem data. Sabemos que Caraça
Digamos que a adesão, ou digamos, a sua passagem ao marxismo deve andar para 1932, 33, portanto, eu suponho que 32 quando há o encontro com o Bento Gonçalves no Sindicato dos Arsenalistas, 33 já há textos que denotam uma influência do marxismo, mas, portanto, ele faz parte daquela geração que o Augusto da Costa Dias chamava geração de 37, enfim, no caso dele, antecipada um pouco antes. Essa geração de 37 é a primeira geração de intelectuais marxistas portugueses, não é? Porque antes disso há alguns conhecedores de marxismo, mas não são marxistas, conhecedores, enfim, fragmentários, mas não são marxistas, mesmo no século XIX, professores de Coimbra. Depois há dirigentes políticos, operários, nomeadamente do Partido Socialista no século XIX, que são marxistas do ponto de vista do seu alinhamento político, mas não têm formação teórica nem capacidade teórica e, portanto, não escreveram nada que, no plano teórico, são, digamos assim, marxistas no sentido político prático, se assim se pode dizer, e não vamos agora discutir que marxismo era esse, enfim, era o marxismo da Segunda Internacional. Bom, e portanto, o Caraça está nessa geração. Essa geração tem muito mais a ver com a criação literária e com o neorrealismo. Aliás, o Caraça chega também a escrever um texto sobre, vou-lhe chamar abusivamente teoria da literatura. Não é exatamente isso, mas, enfim, em que defende o neorrealismo como forma de arte revolucionária. Mas essa geração é basicamente uma geração na área dos revolucionários e marxistas que intervêm no campo da literatura. Há um economista na geração importante, que foi o Armando Castro, mas fui praticamente isolado lá primeiro em Coimbra e depois no Porto. Do resto são, enfim, e o Caraça como matemático, depois haverá alguns mais tarde, mas também relativamente isolado. Aliás, eu suponho que o método de trabalho dele era razoavelmente individualista do ponto de vista do seu trabalho científico, até pela escola em que estava, que era evidentemente um ambiente maciçamente hostil, quer dizer, maciçamente hostil e que acaba, como toda a gente sabe, aqui na expulsão dele da universidade e no abandono, no encerramento compulsivo do Centro de Matemática aplicada à economia que ele dirigia. Bom, este é o contexto. Agora, o que é que o Caraça sabia de marxismo? Isto é um mistério, pelo menos para mim. Porque, evidentemente, os textos fundamentais... a biblioteca dele está repartida hoje em 3 frações. Uma está no Instituto Superior de Economia e Gestão, que eu conheço bem, mas basicamente são os livros de matemática que foram lá a parar. Outra parte são os manuscritos que estão na Fundação, no arquivo Mário Soares, e estão consultáveis através da internet, não é preciso lá ir para se ver os textos. Isso é uma parte muito tecnológica, muito positiva. E há outra parte que é conservada pela família, onde estão grande parte dos livros e que eu não tive acesso até hoje. Portanto, de qualquer maneira, os livros dos fundadores do marxismo têm mais com esta problemática filosófica, como o Anti-Düring, a primeira parte, pelo menos, a Dialética da Natureza, do Engels. O primeiro em 1907 e o segundo em 1939 tiveram edições inglesas, portanto, acessíveis. O Materialismo e Empiriocriticismo de Lenin tem edição em inglês em 1927. Eram textos acessíveis. Não encontrei nenhum destes livros na biblioteca dele, na parte que pude consultar, e o Capital é seguro que ele tinha, ou pelo menos, acesso às edições francesas, mas não apareceu também lá. O que não é muito estranho, porque os livros emprestavam-se, outros desapareciam por causa da polícia e tal, portanto não é assim tão estranho que os livros não estejam hoje na biblioteca. E provavelmente depois também terá havido alguma dispersão a partir da família. Outros textos que tiveram a ver, já não dos fundadores do marxismo, mas que chegaram cá, digamos, que foram de alguma forma conhecidos intelectuais portugueses, foi evidentemente, talvez o mais importante na época, o Materialismo Dialético e Materialismo Histórico de Stalin, que é um texto de 1938 e que suponho que foi traduzido para francês muito pouco tempo depois. Há o Henri Lefebvre, o que é a dialética, também da época, e que foi parcialmente publicado um excerto num dos jornais da época, ou o Pensamento ou o Sol, numa dessas revistas. Mas, portanto, estamos aqui já em textos secundários e fracionários e pequenos fragmentos. É possível que Caraça os tenha conhecido, mas não é certo, não é fácil de determinar, porque ele, nos textos, nomeadamente este que eu aqui trouxe, ele não tem nenhuma citação formal de nada. E eu estive a comparar os textos com estes, por exemplo, que disse, ele, por exemplo, em relação ao texto de Stalin, claramente não é inspiração, porque toda a organização do texto vem ao contrário, ele começa pela oposição materialismo e idealismo, o texto de Stalin está exatamente organizado ao contrário.
Com o de Lefebvre não há parentesco visível quando se lê, põe os dois livrinhos ao lado, os dois textos ao lado e se tenta comparar. Havia também um texto do Lafargue, de Paul Lafargue, Idealismo e Materialismo, já publicado mais cedo em francês. Ele era basicamente francófono, mas é um discurso e, portanto, não tem nada a ver com o texto. Aliás, este texto tem muito vê-se que é um texto pessoal, é um texto não cuidado, vê-se que não é um texto de uma publicação. E disse, então, o que é este texto e para quê? Já agora, só antes de terminar isso. Portanto, à data, à época, o filósofo que se pode chamar de filosofia profissional era só Magalhães Viana, tanto quanto eu consigo perceber. Tinha feito a sua tese de licenciatura, o tal texto de progresso que está publicado em edições contemporâneas, e depois há a tese de doutoramento, acho que se chama, se a memória não falha, a Unidade da Ciência, e que ele já não discutiu, e, portanto, entretanto, sai da faculdade, começa o exílio, suponho. Portanto, mas era o único caso de filosofia profissional. Depois há pequenas intervenções filosóficas, mas de filosofia não profissional, digamos assim, na imprensa progressista da época. Por exemplo, Armando Castro, num livro publicado há uns anos, que se chama, título genérico, O Marxismo no ano 2000, tem lá um artigo histórico em que identifica 2 ou 3 intervenções filosóficas de não filósofos, digamos assim, profissionais. Bom, quanto ao texto, o texto que estamos aqui em consideração tem 13 páginas manuscritas, como disse, tem esta estrutura, é um texto claramente incompleto, tem título e está em as páginas numeradas, não tem indicação de para que é que serve. Quer dizer, não ficamos com a certeza se eram meras notas de leitura para reflexão pessoal, presume-se que não, pela forma como está construído, se eram provavelmente a pensar em futuras conferências ou na Universidade Popular ou no Sindicato dos Arsenalistas, onde ele também deu curso de matemática, enfim, e é certo que contactou Bento Gonçalves, como disse, provavelmente é um dos elementos decisivos da sua conversão ao marxismo, e não sabemos, enfim, pode ter havido qualquer intenção de fazer uma sessão sobre esta matéria. Na Universidade Popular é garantido, porque há teses sobre a Universidade Popular e temos lá a lista das conferências todas. É certo que nenhuma conferência com este título lá está na listagem que está disponível. Portanto, o texto tem... Isto é a estrutura do texto. Uma introdução pus entre parênteses reto porque não tem título, entra direto no texto. Depois tem, então, 1.2, o materialismo dialético subdividido em idealismo e materialismo, e lógica e identidade e lógica e condição. O materialismo histórico também não aparece. É apenas referido ao longo do texto como intenção de aparecer na sua continuidade. Simplesmente, por qualquer razão desconhecida, não escreveu essa parte. No fim do texto aparece uma página, que é esta, sem título, assim exatamente, isto é uma transcrição integral, que aparentemente era uma espécie de índice provisório para anterior à escrita do texto ou posterior para o desenvolvimento do texto, não sabemos. Na ordem, no arquivo, ele está depois do texto, não está numerado na mesma sequência, e aqui já aparecem umas referências ao materialismo histórico, a algures, e sugeria que o texto teria, de facto, uma estrutura mais desenvolvida do que aquela com que efetivamente ficou. Tem ainda? 7 minutos. Obrigado. O que é que aparece aqui no texto de relevante? É uma definição... Bom, isto agora é uma transcrição literal. O marxismo serve de fundamento ao marxismo serve de fundamento o materialismo dialético. Tudo o mais são prolongamentos, ramificações necessárias do tronco central, em particular o materialismo histórico. É, podemos dizer, a sua ramificação sociológica, a aplicação aos fenómenos da evolução das sociedades e das suas fases fundamentais. A relação entre materialismo dialético e materialismo histórico, é a ideia de que o materialismo histórico é uma aplicação das leis da dialética ou do método dialético ao estudo da sociedade e da sua evolução, é uma ideia, julgo eu, consensual para marxistas. No texto dele, o que já não é tão consensual é a questão da dialética da natureza, que ele omite, em grande parte. Eu acho que ele hesitava muito na ideia se as leis da dialética se aplicam à natureza nos mesmos termos, nunca seriam, porque evidentemente a matéria é diferente, a matéria social e a matéria natural, mas... Isto é a ideia de que a dialética era aqui uma base metodológica, um ponto de referência para a investigação, e em que termos, isto é, como é que se articulavam as leis gerais da dialética, as leis específicas das várias disciplinas particulares. Isso é uma questão que se pressente ser uma questão muito inquietante para o Caraça. Ele, evidentemente, no caso da matemática,
usa as leis da dialética de uma forma explícita nos conceitos fundamentais, mas não nos outros escritos matemáticos. Por exemplo, os conceitos fundamentais eram um texto com uma intenção de divulgação, aliás, pela própria coleção em que são editados. O outro texto matemático principal dele são as lições de álgebra e análise, que era o texto usado para o ensino dos estudantes da universidade. A questão das leis da dialética é completamente omissa. Há um desenvolvimento axiomático e não há uma relação, digamos assim, a todo o problema da prática social como a base dos conceitos e do conhecimento. Essa é uma questão omissa, ao contrário do que foi escrito, por acaso, num artigo de síntese na história do pensamento filosófico em Portugal. Há um texto que refere umas 5 ou 6 páginas de síntese sobre Caraça e que diz que, bom, depois na álgebra e análise ele também tem lá a mesma relação com a prática, mas de facto não tem. Na minha opinião, é um erro de apreciação. Portanto, no caso da matemática, os conceitos fundamentais é um texto de matemática, é um texto, em certo sentido, antropológico, no sentido em que o que está em causa ali é como é que as sociedades, a começar por sociedades primitivas, criou o conceito de número, depois como é que as sociedades já mais evoluídas criou o conceito de função, portanto, há ali uma antropologia. É um texto, julgo eu, completamente original na época em que foi feito, e mesmo depois, eu não conheço nada de próximo sequer daquilo, e ali ele assume uma aplicação direta das leis da dialética à matéria, digamos assim, ao saber matemático. Na parte do texto, há a discussão, evidentemente, materialismo e idealismo, faz uma referência aos filósofos da antiguidade clássica, evidentemente diz que a tese idealista está flagrantemente errada e introduz uma explicação que é uma explicação de natureza social, a título fundamental, o qual está em transformação permanente, tem um prolongamento social perigoso para as classes opressoras e tal. Bom, e portanto, o texto dele é... Esta é uma discussão, digamos, sumária, mas uma discussão filosófica. Aqui a que está para trás, porque a questão da matemática não é tratada nem é referida neste pequeno texto, aquilo que está para trás é a defesa também da lógica dialética em relação à lógica formal. O grande problema é sempre o da aplicação direta nisso. E, como disse, ele na matemática assume isso, no âmbito do saber matemático, ou assume pelo menos parcialmente. No caso da história das ciências sociais, assume explicitamente, dizendo que o materialismo histórico é uma aplicação do materialismo dialético. No caso da dialética da natureza, eu acho que ele nunca se refere explicitamente, mas hesita muito. Ele é menos claro, digamos, a ideia que a dialética materialista é uma base metodológica, um ponto de referência das ciências da natureza. Isso, para muitos marxistas, não tinha, a começar por Engels, não tinha nenhuma dúvida, e para muitos, não só para grande parte dos cientistas soviéticos das ciências da natureza, mas mesmo contemporâneos, e já após o período soviético, eu consultei alguns, como o Stefan Jay Gould, que é um biólogo, ou físicos como o Richard Lewontin, e que assumem diretamente que a dialética é uma questão essencial, não para resolver problemas físicos ou biológicos particulares, mas como forma de combater o dogmatismo e a estratégia do pensamento. É, portanto, mais uma base de referência metodológica genérica do que propriamente uma formulação de leis diretamente aplicáveis na investigação concreta. Portanto, o Caraça, eu acho que ele é muito ambíguo, aquela ideia que há uma dialética objetiva que impera em toda a natureza, que é uma frase do Engels, eu não tenho a certeza que ele a subscrevesse. Que ele foge sempre a esta questão inquietante. Portanto, resumindo e para terminar, a importância deste breve texto, lacunar, incompleto e não especialmente... Só é revelador em que sentido e interessante aqui em que sentido. É o primeiro texto feito em Portugal pela primeira geração de intelectuais marxistas que tenta, ainda que de uma forma fraquinha, digamos assim, sistematizar aquilo que se chama o materialismo dialético. Antes dele, o deserto é total e depois, tirando, como disse Magalhães Vilhena, foi preciso ainda esperar por outras gerações posteriores para este saber avançar. Muito obrigado.